Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado por você que nos assiste aí ao vivo, também você que nos prestigia e posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas que gostam ou que trabalham aí no mercado financeiro. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. Terça-feira, né? Iniciamos aí a segunda quinzena aí do mês de agosto no dia de ontem, um dia basicamente aí para esquecer em diversos aspectos quando olhamos aí para cenários de bolsa, né? As bolsas mundiais começaram a semana caindo no dia de ontem e o índice Ibovespa basicamente derretendo novamente, perdendo inclusive os 120 mil pontos que nós já tínhamos e entregando aí todo o lucro, toda a rentabilidade aí que havia sido ganha durante aí o ano de 2021. Basicamente o que impactou o mercado aí no dia de ontem aqui no Brasil para fortalecer as quedas em relação ao restante do mundo foram as incertezas fiscais e obviamente aí quando nós olhamos aí para fora, né, o impacto do exterior. Olhando internamente aqui as ameaças do presidente Jair Bolsonaro em relação aí principalmente a pedidos de impeachment dos ministros do STF, né, e também ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que também faz parte do STF, que nós já falávamos no dia de ontem, traz aí uma perspectiva aí de perda de poder de negociação para o próprio presidente Jair Bolsonaro em relação aí à Câmara e ao Senado, em relação a tudo aquilo que precisa ser aprovado. Além disso, se acredita e obviamente que é muito difícil o Senado acatar esse pedido de impeachment, mas isso obviamente deixou os investidores ainda mais apreensivos, fora tudo que já acontecia no dia de ontem, olhando para o cenário global. No exterior ali, o que impactou muito, além obviamente da questão da China, onde nós já logo cedo falávamos aí sobre a divulgação de resultados das vendas do comércio, do varejo na China, e também a divulgação de índices da indústria na China, que acabaram aí prejudicando bastante aí as bolsas no dia de ontem. Nós temos toda a crise política lá no Afeganistão, com a retomada aí do Talibã na capital Cabul, e o projeto aí de saída aí das tropas norte-americanas que começou lá atrás, né? Lembrando, não é algo recente. O projeto, a perspectiva de retirada das tropas lá do Afeganistão, ela vem desde o presidente Barack Obama, que iniciou, ela foi ampliada e foi colocado como uma data final aí no governo do presidente Donald Trump e agora sendo cumprida então aí pelo presidente Joe Biden, num momento em que inclusive aí o próprio exército, o próprio presidente ali do Afeganistão acabaram abandonando a capital e obviamente aí vocês com certeza assistiram algumas das cenas que deixaram o mundo chocado, com boa parte da população aí tentando de diversas formas deixar o país com receio em relação a essa retomada pelo Talibã lá no Afeganistão. Além disso aí, na Ásia nós tivemos o impacto da variante Delta, que continua pressionando aí pelo número recorde de casos de Covid-19, por mais que a variante Delta, como a gente sempre cita aqui, ela não tem um nível de internação tão alto, mas ela tem um nível de contaminação muito maior do que outras variantes e acaba preocupando principalmente a questão aí da retomada econômica. Apesar do bom número aí do PIB japonês, que veio acima da expectativa, ele amenizou um pouco o resultado das bolsas asiáticas, mas ainda assim tendo bastante dificuldade para todas essas bolsas no dia de ontem. Ainda falando lá sobre o exterior, nos Estados Unidos uma pressão muito grande também em relação à saída do
do Exército e todo esse impacto, com o Senado e o Congresso norte-americano pressionando Joe Biden talvez para tomar uma posição diferente, e ele o presidente aí da maior nação, né, da maior potência mundial, também sem saber exatamente o que fazer nesse momento, mas isso também pode trazer alguns impactos aí pro projeto ali de aprovação dos outros 3 trilhões para o plano de infraestrutura que está sendo negociado lá no Senado norte-americano. Olhando também aí para a Europa aí que está mais próxima ali de Ásia, né, e também de toda a confusão no Afeganistão, foi mais impactada no dia de ontem, visto já nas primeiras horas da manhã, e acabou aí rompendo aí a alta aí da Eurostoxx, né, as 600 principais ações aí das bolsas europeias, que já tinham aí cerca de 10 dias aí de alta consecutiva, e ontem foi um dia então de bastante queda, bastante oscilação no mercado. A gente olha agora um pouquinho para números e já vê aquilo que pode ser projetado para o dia de hoje. Olhando então para números aí do dia 16, dia de ontem então, nós tivemos o índice Ibovespa caindo 1,66% e chegando então a 119.180 pontos, como a gente já falava na abertura, devolvendo aí toda a rentabilidade do ano de 2021 e preocupando bastante alguns especialistas e alguns investidores, principalmente aí pelo momento em que nós já vivíamos, né, momento em que a bolsa e as bolsas mundiais estavam em recorde e nós, de acordo com o risco fiscal e político, caindo cada vez mais. A mesma perspectiva acontecendo com o dólar, né? O dólar aí que frente ao real tem se valorizado muito, não é uma valorização tão grande frente a outras moedas, mas frente ao real, por conta da crise política e fiscal, acaba ampliando e traz mais uma preocupação para investidores e especialistas. O dólar chegou aí a R$ 5,27 no dia de ontem, uma alta de 0,62%. Olhando para as bolsas americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, caiu 0,20 ontem a 14.793 pontos, S&P 500 caiu 0,26 a 4.479 pontos e Dow Jones caiu 0,31, caindo um pouquinho, subiu 0,31 a 35.625 pontos. Já olhando aí para as bolsas europeias no dia de ontem, nós tivemos aí, antes disso, olhando para o euro, uma alta de 0,24% a R$ 6,20. E olhando para as bolsas, aí, principalmente, como a gente falava, por essa proximidade aí, em relação à Ásia e a toda a confusão no Afeganistão, foram mais afetadas. O DAX na Alemanha caiu 0,32%, fechando aí a 15.925 pontos. O CAC na França caiu 0,83 a 6.838 pontos e no Reino Unido a queda foi de 0,90, chegando aí a 7.153 pontos. Na Ásia, que nós já olhávamos para a Ásia aí, no fechamento aí do dia de ontem, quando finalizávamos aqui o nosso Morning Call, a China fechou com queda de 0,71 a 14.693 pontos e no Japão a queda foi de 1,62% a 27.523 pontos. Olhando também para o cenário de cripto, né, que havia tido uma forte valorização nos dias anteriores, também por toda essa confusão envolvendo aí a Ásia e também ali o Afeganistão, tivemos queda também nesse cenário de cripto, onde o Bitcoin caiu 1,44% e o Ethereum caiu 2,83%, fechamento de ontem, dia 16. O petróleo futuro continua aí com negociação em queda no dia de ontem, né? A perspectiva ainda para o dia de hoje também é um dia de bastante oscilação, com novas perspectivas de queda em relação ao petróleo futuro. A principal questão aqui vem em relação à oferta e demanda. Existia aí toda uma perspectiva da OPEP aí de ampliar a produção e venda de petróleo aí diariamente, né? Inclusive pressionado por alguns países, mas o consumo de petróleo tem sido reduzido
também por conta aí da variante Delta, que acaba preocupando diversos locais. E aí nós tivemos o Brent ontem fechando abaixo dos $70, $69,68, e o WTI que fechou a $67,20 o barril. O índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, olhando para todo esse cenário aí de volatilidade, ele subiu 4,47% no dia de ontem, chegando então a R$ 16,12. O índice S&P 500 VIX, lembrando, ele mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, e quanto maior esse índice, mais arriscado é o mercado de ações. Olhando também aí para metais futuro, nós tivemos o ouro ontem chegando aí a $1.786,90 a onça, alumínio futuro fechando a $2.605,50 e o ferro refinado a $166,96, um pouco aí menos de oscilação em relação ao ferro futuro, mas ainda com a China tentando sempre controlar o preço da commodity, principalmente aí para reduzir a sua inflação interna, a inflação aí da indústria chinesa, que acaba sendo repassada aí posteriormente para a população de forma geral e dificulta também as negociações aí da China com outros países para a exportação. Continuando aqui, olhando para o fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, nós tivemos aí as principais altas com Qualicorp subindo 3,85% a R$ 19,69, CPFE3 subindo 2,04% a R$ 26,96, SUSB3, Suzano Brasil, subindo 1,58% a R$ 57,71, alta também de BRAP3, as ações aí preferenciais de Bradespar subiram 1,38% a R$ 71,07, e SBSP3 Sabesp, que subiu 1,16%, chegando aí a R$ 33,98. A foto ficou feia exatamente aí no outro lado, entre as principais baixas, onde nós tivemos aí fortes quedas aí, como o caso aí de CVC-B3, CVC Brasil, que caiu 8,55% a R$ 17,20. Embri3, Embraer, caiu 6,44% a R$ 19,45. VIA3, né, é um novo ticker aí de Via Varejo, né, que não é mais Via Varejo, é somente Via, mas a dona aí das Casas Bahia e Ponto, né, que também não é mais Ponto Frio, e agora ao invés de VVAR3, é negociado com o ticker VIIA3, e ontem na sua estreia então caiu 6,10%, chegando aí a R$ 10,61. Cogna 3 também caindo ontem 6,02% a R$ 3,12. E Lame 4 Lojas Americana ontem também caindo aí 5,69% a R$ 5,93. Esse é o ticker aí então de Lame 4 aí da Holding agora, né? A parte de lojas, das lojas americanas, ficou aí no outro ticker aí, que é Amer3. Então, as principais quedas do dia de ontem, todas acima aí de 5%, próximo de 6% no mínimo, entre as principais baixas do índice Bovespa no dia de ontem, assustando aí bastante também os investidores por tudo isso aí, trazendo essa incerteza no mercado de renda variável brasileiro também. Quando olhamos aí para a perspectiva do dia de hoje, agenda de indicadores no Brasil, não temos aí indicadores relevantes para que a gente possa ficar de olho e que possam impactar o mercado no dia de hoje. E quando olhamos aí para o exterior, nós temos aí a variação, a divulgação do desemprego também lá no Reino Unido, que foi menor em relação aos últimos meses. Hoje nós temos aí a divulgação do PIB da zona do euro, as vendas no varejo dos Estados Unidos, produção industrial nos Estados Unidos, e um dos pontos aí que pode impactar bastante o mercado e vale a pena também ficar de olho é o discurso de Jerome Powell, o presidente do Fed, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, que nesse momento aí fala aí sobre política monetária e obviamente a perspectiva em relação aos próximos meses, se irá realmente seguir um ponto aí de redução de estímulos econômicos e também aquela sequência aí que se acredita aí alguns especialistas
em que se antecipe talvez a alta de juros lá nos Estados Unidos para conter a inflação. Tudo isso deve ser falado bastante aí, então, sobre com o discurso de Jerome Powell, e isso pode impactar bastante o mercado nesse sentido. Vale a pena então ficar de olho aí nesse discurso e nos desdobramentos dele. Continuando aqui, olhando um pouquinho aí para a questão política, né, que sempre é uma das tônicas que nós trazemos aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para a CPI da Covid, foi suspensa, seria essa semana aí, a princípio aí, entre hoje e quinta-feira aí, a acariação entre o Onyx Lorenzoni e o Luiz Miranda lá sobre as invoices, né? Lembrando, invoices, só trazendo aí, são as notas fiscais internacionais. E aí existe então essa perspectiva aí de ser confrontado o depoimento aí do Luiz Miranda e do Onyx Lorenzoni. Existiam duas versões, onde o Luiz Miranda aí falou que chegaram 3 invoices, 3 tipos de notas fiscais aí com valores diferentes aí na negociação aí de vacinas, e o Onyx Lorenzoni trazia uma outra visão. Nesse primeiro momento, então, foi suspensa essa acariação, e no lugar dele será ouvido aí no dia de hoje, provavelmente já, o advogado da Precisa. A Precisa é a empresa que intermediou a negociação dos contratos aí do Brasil com a possibilidade aí de compras aí das vacinas da Covaxin. Então, isso aí também deve impactar o mercado e deve trazer desdobramentos para o dia de hoje. Hoje também deve ser ouvido aí o auditor do Tribunal de Contas da União, que apresentou aquele relatório sobre mortes por Covid, né? Só relembrando aqui, inclusive aí foi utilizado esse relatório pelo presidente Jair Bolsonaro em uma das suas lives, falando que a quantidade de mortes aí por Covid é bem menor do que aquilo que é divulgado. Esse aí foi um material, um estudo aí feito por esse auditor do Tribunal de Contas da União. Na época, inclusive, esse auditor ele foi afastado, pois não havia sido feito qualquer solicitação, e também algumas informações eram infundadas, segundo o que foi informado pelo Tribunal de Contas da União naquele momento. E agora então vai ser ouvido também esse auditor aí para saber por que ele fez isso e também trazer da onde ele puxou essas informações. Continuando, o Supremo Tribunal Federal, na próxima semana, volta a discutir aí o projeto de autonomia do Banco Central. Isso também aí já começa a ter um impacto nesse sentido. Nós tivemos aí aprovação nesse ano da autonomia do Banco Central, permitindo aí que não haja interferência política no Banco Central, principalmente porque o presidente e diretores têm mandatos específicos, e um novo presidente, numa nova eleição, não pode mudar o presidente ou os diretores do Banco Central, com exceção de incompetência, digamos assim, não estejam entregando o resultado esperado, ou alguma situação de justa causa, né? Não pode ser feita então uma mudança específica no Banco Central. Alguns partidos políticos entraram com um pedido no STF dizendo que isso é inconstitucional, e pediram para reavaliar essa questão da autonomia do Banco Central, principalmente porque na eventualidade de um novo presidente assumindo aí a cadeira em 2023, ele teria que ficar pelo menos mais 2 anos com a atual diretoria do Banco Central e não poderia então implementar as suas políticas monetárias e econômicas, poderia sofrer algum tipo de interferência nesse sentido. O STF aí, antes do recesso, não conseguiu aí concluir essa discussão, foram pedidas vistas por alguns ministros, e agora retomamos esse assunto aí a partir da próxima semana, o que também deve trazer vários desdobramentos já a partir dessa semana, com essa ansiedade em relação a investidores que olham para esse projeto aí de autonomia do Banco Central, que facilita muito mais aí e é uma realidade na maioria dos países do mundo. Continuando aqui, o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco e diversos outros ministros aí reforçam a importância do diálogo, entre os 3 poderes, tentando amenizar aí toda a crise entre o executivo, o presidente Jair Bolsonaro, e o judiciário,
os ministros do STF, né? Críticas de ambos os lados, com a possibilidade, como a gente já falou na abertura do nosso Morning Call e falamos ontem, do presidente Jair Bolsonaro aí, fazer um pedido de impeachment aí contra os ministros do STF, acusações de ambas as partes, como a gente já falou, mas, obviamente, especialistas políticos e diversos ministros, inclusive o próprio Mourão, vice-presidente da República, afirmam aí que é muito difícil aí o Senado aí acatar esse pedido de Bolsonaro, e aí existe aquela necessidade de respeito e diálogo entre os três poderes para que o Brasil possa andar, ainda mais no momento em que nós vivemos. Continuando aí o Augusto Aras, né, Procurador-Geral da República, ele tem 24 horas para se manifestar aí, inclusive aí foi o prazo máximo aí dado pela ministra Rosa Weber do STF para se manifestar sobre a ação contra o presidente Jair Bolsonaro em relação às notícias falsas aí que ele falou nas suas lives aí sobre as urnas eletrônicas, né? Lembrando aí, após algumas falas, foi encaminhado aí uma notícia crime, e a Procuradoria-Geral da República aí tem que se manifestar sobre isso desde o dia 3, está na mão ali de Augusto Aras, e até o momento ele não tomou nenhuma providência, não deu andamento a isso, nem mesmo arquivou esse caso, e então a ministra Rosa Weber aí deu prazo de 24 horas para que ele avalie e dê seguimento então a essa investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, e se for o caso aí dar continuidade na ação. E isso também deve trazer desdobramentos aí no dia de hoje. Falando em desdobramentos para o dia de hoje, a proposta de reforma do imposto de renda, né? A proposta aí de reforma tributária, que ela foi fatiada aí na Câmara e no Senado. Então, a proposta do imposto de renda deve ir, como a gente já falou desde a semana passada, para votação no dia de hoje lá na Câmara, e ainda não existe um acordo, né? Então, existe uma grande chance aí, talvez, de ser retirada da pauta, como foi retirada por 2 vezes na semana passada, devido a essa falta de um acordo, e ainda diversas outras mudanças acontecerem, como já aconteceu aí por parte do relator Celso Sabino, que é o relator da proposta na Câmara. Como a gente já falou aí diversas vezes, deve haver muita negociação ainda, tanto na Câmara quanto posteriormente no Senado, para essa aprovação aí da proposta de reforma do imposto de renda e toda a reforma tributária aí, que ela está acontecendo e está sendo discutida nesse momento. Continua a crise lá no Afeganistão, né? A gente já falou sobre isso também na abertura do nosso Morning Call, que acabou aí potencializando aí diversas quedas nas bolsas globais no dia de ontem, e diversos governos aí tentam negociar com o Talibã, principalmente aí, por conta aí da retomada aí da cidade de Cabul, e o Talibã também aí se demonstrando aí favorável a algumas conversas para amenizar aí todo esse caos que aconteceu no dia de ontem e tem acontecido aí nos últimos dias por conta da retirada aí do exército norte-americano, e também aí da fuga aí de militares e também do próprio presidente aí do Afeganistão. Então isso tudo ainda deve impactar bastante o mercado no dia de hoje e talvez para os próximos dias também. Olhando um pouquinho para a parte econômica, ontem nós tivemos aí a divulgação do Boletim Focus, né, que traz a perspectiva aí dos especialistas olhando aí para fechamento de 2021 e também para os próximos anos, tanto no âmbito político, econômico e taxa de juros. E olhando para relatório Focus, ontem tivemos aí a 19ª semana consecutiva de perspectiva de alta no IPCA, que é a inflação oficial, já ultrapassando os 7%. A perspectiva aí é que no final de 2021 a inflação aí ultrapasse os 7,05%. Também foi alterada aí a perspectiva em relação à meta da taxa Selic, né, chegando aí a 7,5%. Dentro aí de algumas perspectivas, algumas casas colocam até acima disso, e aí os economistas especialistas ali
das principais instituições financeiras, trazendo então essa nova perspectiva e também uma perspectiva aí em relação ao PIB, de queda no PIB aí pela primeira semana. A perspectiva aí de crescimento do PIB aí sai de 5,30 na semana passada para 5,28. E essa perspectiva basicamente aí ela é tombada também para 2022, com uma perspectiva novamente aí de alta de inflação, alta de Selic, e essa redução então do PIB também para 2022. Isso obviamente traz aí diversos desdobramentos e ainda mais preocupação quando a gente olha para essa política contracionista que acaba aí sendo necessária, né, para controlar a inflação e a moeda estrangeira, aonde o governo acaba tirando dinheiro aí da economia com essa taxa Selic aí mais alta, né, acima dos 6,5%, que é considerada aí uma taxa neutra. Assim como nós já falávamos aí anteriormente na abertura, né, com tudo que aconteceu, o índice Bovespa aí, as quedas aí que aconteceram na última semana e no dia de ontem, ela devolve aí os ganhos de 2021, e essa oscilação aí, ela tende obviamente a tirar muitos investidores aí da renda variável, né? Lembrando, o Brasil aí vem numa crescente em relação a investidores na Bolsa Brasileira. Nós tivemos aí divulgação há cerca de 10, 15 dias aí que nós já tínhamos aí cerca de 3,8 milhões de CPFs na bolsa, então nos aproximando de 4 milhões, ainda muito tímido em relação a outros países, obviamente, principalmente quando olhamos para uma economia mais madura, como é o caso dos Estados Unidos. Mas essa oscilação talvez pode tirar aí muita gente, lembrando aí que a quantidade de pessoas que ingressou na renda variável por conta de uma taxa de juros muito baixa em outros investimentos, né? Lembrando, a gente teve aí até o ano passado uma taxa Selic aí na casa dos 2%, isso tudo aí acaba gerando muitas pessoas talvez inexperientes e colocando aí um recurso que não é pensando no longo prazo, que talvez ela precise, e essas quedas acabam aí fazendo com que o dinheiro troque de mãos, né? Lembrando sempre o conceito, depois da abertura da oferta inicial de ações, onde o recurso vai direto para a empresa, a partir de então o dinheiro ele só troca de mãos. Alguém ganha e automaticamente alguém perde quando você compra algo mais barato. Isso tudo acaba preocupando também toda essa evolução no mercado de renda variável brasileira. Continuando aqui para a gente falar ainda sobre economia, os empréstimos para microempresas encolheram bastante aí, né, num momento de expansão do crédito. Inclusive, nós falamos aí diversas vezes que, apesar, obviamente, aí de um risco e de um receio maior de inadimplência, os bancos, as instituições financeiras em geral, acreditam aí que esse segundo semestre e também o ano de 2022 será muito forte aí para a questão de crédito. Mas o empréstimo, então, para microempresas acabou encolhendo bastante, diversas empresas tendo dificuldade, principalmente de acessar linhas de crédito mais baratas aí, como é o caso do Pronamp, né? Isso acontece aí com várias empresas e, obviamente, as empresas menores elas têm uma dificuldade maior, até por uma questão de praticidade, de agilidade na documentação e de risco, né? Que acaba sendo preterido em relação a outras empresas aí pelo mercado financeiro. Continuando aí, o Brasil, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, avalia a possibilidade de uma aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas imunodeprimidas, né? Pessoas que têm um sistema imunológico mais fraco aí, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, que começou essa vacinação com a terceira dose para essas pessoas. O mesmo estudo está sendo avaliado aqui no Brasil e pode ser que essas pessoas também tomem uma terceira dose. O estudo lá nos Estados Unidos comprovou aí que as pessoas que tomaram a terceira dose aumentaram a quantidade aí de defesas do corpo contra a Covid-19. Então também podemos ter algo nesse sentido aqui, vale a pena ficar de olho também. Olhando ainda para essa questão econômica, São Paulo, né, a maior cidade, o maior estado do país, olha aí com a possibilidade de liberação de públicos, né, tanto para estádios, shows e outros eventos a partir já do dia 1º de novembro. Foi algumas definições do governo de São Paulo, já do governo estadual,
olhando aí para essa perspectiva que, a princípio, em novembro, cerca de 90% da população adulta já estará completamente vacinada. Essa é a perspectiva aí do governador João Dória e de outros, e de toda a sua equipe ali, olhando para essa realidade. Então, já voltamos talvez para uma vida mais normal, né? Não temos mais o novo normal, mas voltamos à normalidade. Então, talvez a partir do dia 1º de novembro em São Paulo, o que traz também um pouco de conforto e expectativa em relação à retomada econômica. Continuando e olhando aqui para o mercado corporativo, a fábrica da GM lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, volta à operação, volta a produzir após 3 meses, 4 meses parada basicamente aí por falta de peças, né? A crise dentro do setor de veículos aí, de produção de veículos, ela é bem grande no país por falta de semicondutores e peças também, e lembrando a demanda também reprimida, né? Nós tivemos aí no ano de 2020 diversas fábricas paradas, não só de veículos, mas outras fábricas em geral por conta aí do lockdown. Depois a economia aqueceu e diversas compras foram feitas e as indústrias não conseguiram então acompanhar essa demanda para oferecer aí então produtos na mesma quantidade aí por conta daqueles dias que ficaram parados também. Continuando aqui, além do recorde de empresas brasileiras abrindo capital na Bolsa Brasileira, né? Nós tivemos diversos IPOs, quase que semanalmente aí nós temos novidades na B3. Mas o cenário também é positivo para empresas brasileiras que estão abrindo capital lá fora, né? Lá nos Estados Unidos. Já foram 4 empresas que abriram capital lá nos Estados Unidos, fizeram o seu IPO esse ano lá nos Estados Unidos, e existe uma perspectiva aí de pelo menos mais 5 aí fazerem a sua abertura de capital, a sua oferta inicial de ações lá nos Estados Unidos até dezembro desse ano. Então, um momento ímpar aí também, olhando para esse cenário. Obviamente, aí tivemos diversas empresas desistindo também, né, ou adiando a sua oferta inicial de ações, mas um momento aí bem disruptivo aí para esse cenário aí, tanto no ano passado quanto esse ano aí, onde nós estamos batendo novos recordes. Olhando para a divulgação de resultados de algumas empresas, né, a CVC, que ainda entregou um resultado negativo por conta de tudo aquilo que aconteceu aí, pandemia, lockdown, e as pessoas aí impedidas basicamente aí de alguns tipos de deslocamento e um distanciamento aí maior do que o habitual, apresentou ainda resultados negativos, mas já com uma expectativa de retomada bem maior e animando aí resultados para o terceiro trimestre em diante, né? Agora nós estamos encerrando aí basicamente aí a temporada aí de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2021, mas já começa a se olhar aí para o terceiro trimestre, que em breve também nós temos essa divulgação de resultados, e a CVC então, assim como outras empresas do setor de turismo e de aéreas que sofreram bastante, os setores de serviços como um todo, já tendo uma expectativa bem melhor dessa retomada econômica aqui no país também. A Localweb, empresa aí que abriu capital no início do ano passado, se não me falha a memória, em fevereiro de 2020, né? E fez aí já cerca de 10 aquisições e M&As nesse período, afirmou que possui caixa e continuará as compras aí com o objetivo de expandir o seu mercado, né? A Localweb aí, desde a sua abertura de capital aí, teve uma forte valorização, principalmente aí por conta do digital, que favoreceu isso durante a pandemia e o lockdown, mas também aí focou em aquisições, expansão e M&As, e deve continuar, é o que disse o CFO da companhia em entrevista no dia de ontem. E a Natura informa aí que ela pretende, a partir de 2022, transportar alguns produtos já com drones, né? Existe aí um projeto da Natura também de zerar as emissões líquidas aí de CO2 aí até 2030, e aí ela tem um projeto junto aí com uma outra empresa para fazer essas entregas a partir de drones. Ainda não há detalhamento, mas os produtos aí de até 10 quilos podem ser entregues por drones. Não está especificado ainda também quais serão os locais aonde esse projeto vai iniciar,
mas também é algo disruptivo e algo que pode movimentar o mercado nesse sentido. Lembrando aí que o varejo, de forma geral, as varejistas também têm focado muito aí nessa entrega mais rápida, com diversas outras notícias que a gente já falou por aqui diversas vezes. E hoje, como eu já adiantei, encerra então a temporada de divulgação de resultados do segundo trimestre, uma temporada aí que mostrou uma evolução muito grande das principais empresas listadas na Bolsa Brasileira, não só na Bolsa Brasileira, mas também nas bolsas internacionais. Vimos aí Europa e Estados Unidos chegarem aí a nível recorde nas bolsas, também impulsionadas por isso, e infelizmente o cenário político e fiscal brasileiro não permitiu que a mesma evolução acontecesse por aqui. Aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos e diariamente a gente vai falando sobre tudo isso aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Já são 6h29 da manhã, hoje nós começamos um pouquinho mais tarde, mas já temos aí as bolsas fechadas. Na China aí nós tivemos a bolsa caindo 2,33%, ainda reflexo de tudo que aconteceu ontem e das fortes quedas aí no restante das bolsas globais. E aí fechou a bolsa chinesa a 14.350 pontos. Ainda olhando para a Ásia, olhando ali para Japão, a Nikkei no Japão também fechou em queda novamente, uma queda menos acentuada do que foi no dia de ontem, queda de 0,36%, fechando o pregão então a 27.424 pontos. Olhando para o restante aí das bolsas, existe uma perspectiva novamente de queda nas principais bolsas globais, ainda com reflexo aí de tudo que aconteceu no dia de ontem, ainda com reflexo da variante Delta e principalmente aí do caos lá no Afeganistão, e também aí o resultado apresentado ontem em relação ao varejo e indústria na China. E nós temos aí nesse momento então a Alemanha, o DAX caindo quase 0,20, o CAC na França caindo 0,35, e no Reino Unido aí que trouxe aí uma perspectiva melhor, principalmente em relação à taxa de desemprego que caiu. Nesse momento nós temos então uma alta de 0,14%. O pré-market nos Estados Unidos aí apresenta uma queda média aí na casa de 0,30%, entre 0,30 e 0,35, com uma perspectiva aí de continuar assim, mas óbvio o mercado é soberano. Hoje nós temos alguns indicadores ainda a serem divulgados, é o caso do PIB lá na zona do euro, que pode melhorar todo esse cenário, mas acho que a principal expectativa aí, além de alguma resolução, uma boa notícia em relação ao caos no Afeganistão, é o discurso de Jerome Powell, que acontece hoje, o presidente do Federal Reserve, e dependendo do que ele falar, nós podemos ter uma potencialização de perdas ou talvez uma reversão aí desses resultados, principalmente aí das bolsas norte-americanas. E Bovespa deve seguir então as bolsas norte-americanas, lembrando aí que nós podemos ter um descolamento, o mercado é soberano, né? Mas o noticiário interno ele ainda pode potencializar perdas ou ganhos. Obrigado pela sua companhia, forte abraço. Amanhã a partir das 5h50 nós nos vemos aqui novamente para falar de tudo o que aconteceu no dia de hoje e estarmos prontos para mais um dia. Até amanhã, tchau, tchau.